Olá! Hoje estou aqui para contar a minha história. Eu fui originada na época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar como escravos nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. Me criar foi uma maneira de luta e de resistência. Porém, os pretos escravizados não podiam despertar suspeitas. Foi aí, então, que adaptaram os movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo parecer uma dança. O resto é história. Fui ficando do jeitinho que sou hoje, gingada. No início do século XIX, no Rio de Janeiro, bandidos e malfeitores eram chamados de capoeiras, como registrou o escritor Manuel Antônio de Almeida, em Memórias de um Sargento de Milícias. Em 1888, a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil. Muitos negros libertos não tinham como sobreviver e acabaram na marginalidade. Em Salvador, chegaram a organizar gangues e provocar rebeliões. Durante muito tempo, eu fui proibida. Na década de 1930, adquiri um novo status em nossa sociedade. O próprio presidente, Getúlio Vargas, convidou um grupo que me representava para se apresentar oficialmente no Palácio do Catete. Fui finalmente liberada. Professores de capoeira da Bahia se tornaram famosos, como os mestres Bimba, Pastinha e Gato, imortalizados nos romances de Jorge Amado. Hoje em dia, estou presente em muitas formas, e a mais tradicional preserva as raízes africanas, como a capoeira Angola, na Bahia. Meus três principais tipos são Angola, regional e contemporânea. A minha origem certinha é um pouco difícil de se saber, pois é uma arte da época da escravidão, portanto existem muitos poucos documentos sobre a origem. A versão mais aceita é que eu fui desenvolvida por escravos africanos aqui no Brasil. Acredita-se que eu era praticada nos terreiros das senzalas. Como os feitores e capitães do mato não sabiam se eu era uma dança ou uma luta, os escravos eles treinavam muito. As características principais do jogo de Angola é um jogo mais rasteiro, onde estuda-se muito mais o seu adversário. Os movimentos também são mais lentos, mas não menos eficientes. Um jogo que exige mais força dos jogadores, pois são movimentos que necessitam equilíbrio. Na roda de angoleiros, antes do jogo começar, sempre se canta uma ladainha, que é uma música que geralmente conta uma história. A bateria desse estilo de jogo geralmente é formada por 3 berimbais, uma viola, um pandeiro, um agogô, um atabaque e alguns outros instrumentos mais antigos que também são usados. O maior ícone e divulgador desse meu estilo é Vicente Ferreira, o mestre Pastinha. O mestre Bimba fez uma junção da minha versão angolana, que ele já praticava, com um tipo de luta livre chamado batuque, que era muito comum na Bahia no século XIX, e também adicionou alguns movimentos de outras artes marciais. Ele criou o primeiro método didático de ensino que consistia na sequência de Bimba, uma sequência de movimentos específicos. Bimba criou também um código de ética, que na época exigia até mesmo a higiene do lutador. Ele instituiu o uniforme branco e o sistema de graduação, que na época eram com lenços coloridos, e mais tarde passou a ser através de cordas, cordões ou cordéis. Apesar de alguns não concordarem com esse meu novo estilo, ele é hoje o que mais cresce, e surgiu na década de 70. Um dos precursores e divulgadores desse estilo é o mestre Camisa, do grupo de capoeira Abadá. Essa versão não tem a intenção de descaracterizar minhas origens, e sim de acrescentar mais. E não me limita a apenas um estilo. Bom, agora você já sabe a minha origem e muito do que eu passei até ser o que sou hoje. Já fui muito marginalizada e muitas pessoas eram perseguidas apenas por me praticarem. Porém, depois de criada a primeira academia, eu fui me espalhando por todo o território brasileiro e hoje existem inúmeras academias no Brasil. Além de ser muito reconhecida em todas as regiões do país, cerca de 100 outros países possuem conhecimento sobre mim. Em 2008, eu fui reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu me tornei um bem cultural da humanidade. Em 2003, foi aprovada a lei que alterou as diretrizes e bases da educação, que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Bom, acho que isso é tudo. Muito obrigada por estar aqui e saber mais da minha história.
Eu sou a capoeira.